Nós vamos entender isso aqui. Vamos trabalhar agora nesse estudo. Vamos falar um pouco sobre, aprendendo sobre o reino de Deus. Está aqui no slide, né? Alguém pode ler Romanos capítulo 14, verso 17? Está até aí, ó. Já está ali. Vamos ler juntos? Porque o reino de Deus não é o quê? Mas... Então o que é o reino de Deus? Tem uma série, queridos, me parece que é 30 anos, são em torno de 2.500 páginas, são 3 volumes, que vai, o nome dessa série é Criação e Consumação. Vocês vão aonde? A aula é aqui. Hein? A aula é aqui. Criação e consumação. Então, vai dizendo que em cada os profetas, em cada livro do Velho Testamento, ele se resume ao Velho Testamento, né? Está presente o reino de Deus, o reino cósmico, o reino estabelecido por Deus. Em cada profeta, em cada livro, em cada momento, né? Vou passar um gráfico aqui. Está escrito aí, está revelado na palavra do Antigo Testamento do reino de Deus. Quando chegamos aqui no Novo Testamento, aí se evidencia qual a diferença do reino de Deus falado no Velho Testamento para o reino de Deus falado no Novo Testamento. Pergunta que vale R$1 milhão. Qual a diferença? Vai, vamos ver se ganha. O reino de Deus, no Novo Testamento, está todo baseado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então é o Filho de Deus já encarnado, é o Filho de Deus já cumprindo o propósito que Deus teria estabelecido lá no final. Faltou um pouquinho para ganhar. Porque a diferença é que no Novo Testamento Deus está, né, apenas de presença espiritualmente falando. E o Novo Testamento se resume na presença de Deus. Deus encarnado. Então Deus entre os homens. Essa é a diferença. A palavra é consequência. Você não fala a palavra, porque a palavra tanto está presente no Velho quanto está presente no Novo. Então Jesus, no Mateus capítulo 5, ele vai apenas levar de novo ao entendimento original das Escrituras. O texto que eu li no início, Mateus 5,17, que eu vim para cumprir a lei, não para revogá-la, porque não passará nenhuma letra, nenhum pontinho da palavra que foi, não está falando da lei mosaica, está falando da lei de Deus, né, sem se cumprir, né? É aquele que ensinar erradamente ou observar erradamente tem consequências, né? Então a lei, ela permanece. Amém? Jesus faz apenas o quê? O entendimento original da lei. E especialmente a partir da sua pessoa, né? A partir da revelação que está ali agora. Ele vai dizer o seguinte, que naquele momento as pessoas não poderiam receber, não compreenderiam, porque o profeta Isaías diz que os olhos foram fechados, o entendimento foi um pouco ali, né? Inuviado, não ficou muito claro para as pessoas, porque se elas entendessem por completo Jesus ali, elas não crucificariam Jesus precisava ser crucificado. Mas logo após a sua morte, né, descortina-se completamente pelo Espírito Santo de Deus a todas as nações a genuína palavra de Deus. Amém? Amém. Até aqui tudo bem, queridos? Então nós temos aí, segundo slide, isso. Então nós temos, pegando Mateus, nós temos os evangelhos reino dos céus e reino de Deus. Por que Mateus fala reino dos céus? Lucas e Marcos falam reino de Deus. Só por causa do mandamento que diz que não toma nome do seu irmão. O judeu tinha isso muito claro, né? Então o judeu, para não dizer reino de Deus, Mateus fala reino dos céus, porque o nome de Deus não era mencionado. Era uma interpretação um pouco mais extremista do mandamento, não tomar o nome do seu irmão. Então eles não pronunciavam esse nome, eles não traziam esse nome todo o tempo. Então, como Jesus aqui no capítulo 5 está falando,
né? Como se Moisés estivesse no monte, Moisés estava no monte lá, Jesus está no monte aqui. Percebe? Mateus tem Moisés tem 5 livros, Pentateuco. Jesus tem 5 grandes discursos no livro de Mateus. Então Jesus está falando aos judeus. E aí esse cuidado de falar reino dos céus e não reino de Deus. Então não tem diferença nenhuma, tá? É só para quebrar isso aqui, ok? E para contrastar com os reinos da terra, especialmente aqui, né? Reino de Deus, reino dos céus, contrastar com os reinos deste mundo. Então há um reino de Deus estabelecido, okay? Há um reino de Deus chegado aos homens, e ele é diferente, né? Ele não se molda aos reinos dessa terra. Muito pelo contrário, os reinos dessa terra ele não se moldar a ele. Ele não se molda aos reinos dessa terra. Não tem semelhança. Ok, querido? Já começa com essa linha. Não há semelhança, tá? Então o reino agora que Jesus está entre os homens, caminhando entre os homens, é o Deus Emanuel, é o Deus presente. Lá no Velho Testamento precisava de símbolos, né? Então nós temos a nuvem, a coluna de fogo, nós temos o tabernáculo, nós temos a arca, nós temos o candelabro, nós temos vários símbolos que trariam a presença do Senhor, né, entre o povo. Porque o templo, né, depois de Salomão, né? Mas no Novo Testamento não tem nenhum símbolo a presença de Deus, tem a presença do Filho de Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu, né? Vou para o Pai, mas enviarei outro, ou seja, da mesma essência, né? Da Trindade, amém? Para estar com vocês. Ok, queridos? Vamos caminhar aqui. No Antigo Testamento, o Reino de Deus expressa o governo de Deus sobre todas as coisas. Controla a natureza, governa Israel e supervisiona todas as nações. Os profetas do Antigo Testamento aguardavam a redenção do povo pela soberania de Deus. Como eu disse, essa série é muito boa. Se você puder adquirir, para você dar aula, para você ter liderança, é um pouco caro, né? Mas pode adquirir um por um, né? Criação e consumação, que trata do reino cósmico do Senhor no Velho Testamento, né? Você vai ter a visão disso aqui, justamente daquilo ali, ó. Os profetas não apenas aguardaram, eles proclamaram isso, esse estabelecimento completo, pleno do reino de Deus. Ok? Por quê, queridos? Por que eu estou trazendo? Por que eu li os 10 mandamentos? Vou passar 2 figuras aqui, né? Para que nós possamos ambientar. Essa figura aí, que ela é a ideal, né? Ela é a ideal, amém? Por quê? Porque nós temos ali Deus, né? No todo. Deus está acima da criação, né? Ele está fora da criação. Ele cria, ele está fora dela. Nós temos a criação, nós temos um homem no centro da criação, né? Essa é a imagem ideal. Todo servo do Senhor, dentro do Velho Testamento, no Novo Testamento, deveria ter apenas essa, o homem olhando para Deus. O homem usufruindo da criação, né? Os limites que Deus estabeleceu limites para nós usufruirmos da criação, é verdade? Né? O governo humano, nessa relação humana com a criação, tem coisas que nós não conseguiríamos fazer, por exemplo, chegar à próxima galáxia. Vai passar uma humanidade e não chega lá, porque é distante demais, não tem como, né? É preciso passar essa geração todinha a outra para que a pessoa chegue lá. E olha só, tem que criar ainda energia suficiente, né? Pode ser que o homem consiga até chegar na próxima galáxia, mas na seguinte, não tem coisa limitada ao homem, né? Profundezas do mar, foi feito agora um grande, os mais modernos submarinos, para ir lá no Titanic. Usando toda a tecnologia ali, dinheiro, milhões de dólares, mas explodiu. Então, nem o fundo do mar ele deixa o domínio de jeito, né? Então, dentro da criação, então, o homem olha para Deus, queridos. O homem, ele não, a ideia aí é que o homem não vai extrair da criação Deus. Então, Deus está além. Deus é o governo. Deus é o autor. Deus é o Senhor, Deus é o Rei, né? Então o homem não precisa extrair nada da criação
Por isso tem um mandamento lá não faz para ti imagem de outros deuses. Justamente por isso que o homem se liga direto com o único meio, o único ser criado, se assim posso dizer, né, que se liga diretamente com o Pai, com o Criador, de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma não inteligente, nós sabemos que os pássaros louvam, né, que a natureza proclama a glória de Deus, mas de uma forma não inteligente, mas de uma forma relacional. É o homem, ok? Só o homem. Voluntário, né? Inteligente, voluntário e tal. A natureza já foi programada por Deus para manifestar a sua glória. Quando você olha a cachoeira é belíssima, foi programada por Deus para manifestar a glória de Deus. Você olha um passarinho cantando muito bonito, foi programado por Deus para glorificar o nome dele, né? Então toda a natureza, toda a criação glorifica o nome de o sol, glorifica o nome de Deus, né? Amém? Amém. Claro, aqui, queridos, o homem é o único que tem que olhar para esse Deus, se relacionar com ele e receber dele, dar a ele apenas o que ele pede. Erramos quando queremos dar a Deus aquilo que ele não pediu. Deus já estabeleceu o que devemos dar a ele, né? Então, as falsas religiões querem dar a Deus aquilo que vai além daquilo que ele estabeleceu. Está errado, né? Deus não recebe, chama até de fogo estranho, né? Chama de idolatria, ok? Então, essa é a imagem ideal, ok? A segunda imagem aqui é a realidade. Aqui é o ideal, e Jesus veio restaurar isso, né? E aqui é a realidade. Percebem que na ambiência do homem ele já sentiu coisas. Então o homem vai olhar para Deus agora a partir de quê? A sua ciência. Ele vai olhar a Deus pelas suas leis, pelas suas crenças, pelas suas verdades, pelos seus conceitos, pelas suas ideologias. Ele já não olha a Deus diretamente. Ele já não recebe de Deus puramente. Ele cria coisas. Ele estabelece coisas. Né? Ele desenvolve coisas que interferem diretamente nessa relação com Deus. Por exemplo, nós temos hoje os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos significam? Vou fazer uma pausa aqui. O que os 10 mandamentos significam para a humanidade? Não é pelo povo de Deus, para a humanidade. Ele deu uma ordem para Israel, né? Mas a lei é para a humanidade. Né? Isso, olha só, por meio de Deus, de Israel, Deus fosse conhecido. Se você olhar para todas, especialmente as ocidentais, algumas outras fogem um pouquinho, mas mesmo assim não tem princípios bem elementares dos 10 mandamentos. Se nós olharmos os 10 mandamentos, por exemplo, não matarás, toda cultura é proibida matar. Verdade? Toda cultura. Né? Em algum grau, é proibido matar. De forma voluntária, de forma. Né? Não vou entrar aqui em mérito de algumas nações, mas o princípio é não matar. Né? Furtar. Tem nação que mata não. Ok? Tem nação que mata não. Então, olha só, isso são princípios, não é pelo povo de Deus, mas para as nações. Não roubar, não furtar significa que também. Eu já estou preguiçoso de bater com a formiga. Por quê? Porque eu preciso de trabalhar. Não furtar. Né? E o último mandamento, não cobiçar, está ligado aqui ao trabalhar, ao produzir. Em todas as culturas, em todos os países tem trabalho. Percebam que a lei de Deus, irmãos, ela permanece. Né? Vamos pegar outro mandamento aqui. Honrar pai e mãe. É princípio para todas as nações. Então você percebe que o mundo organizado, ele pega o quê? Princípios da lei de Deus. Mesmo não sendo objetivo dessas nações. Concorda? O que aconteceu com Israel?
Deus chama, tira Israel do Egito, né? Deus chama Israel do Egito, dá a ele a lei, restando a lei mosaica, descende dos 10 mandamentos. Ele vai trazer a sua lei social ali, de relação social, princípios, né? Mas baseados lá no decálogo, né? Quando ele diz que derrubou o boi do seu vizinho que caiu na sua e morreu, né? Ele vai dizer que você não pode ter relação sexual com a tia, com o primo, e aí vai dizer ali que a relação é Levítico 18, né? Com a madrasta, com o padrasto, com o homem, com mulher, com mulher, e vai dizer ali, está dizendo o quê? Princípio do decálogo, né? Então Israel, ele tinha como é que era o mundo de Israel na época? Como é que eram as nações? Como é que as nações funcionavam? Era uma balbúrdia. Todas as nações ali eram o quê? Corrompidas. O Egito, por exemplo, que Israel veio, a nudez era prática constante. Os nossos livros de história não retratam verdadeiramente o que era a prática do Egito, da nudez. Mas era as orgias sexuais, né? As adorações a deuses, as nações da de Canaã. Deus já chegou, quando Deus tirou Israel do Egito, é porque já chegou na medida da iniquidade, já completou aquilo que Deus poderia ser longânimo, já não poderia ser mais com as nações cananéias. É isso que diz Abraão lá no capítulo 17 de Gênesis, capítulo 17, capítulo 16. Você perder esses dois capítulos. Mas ele vai dizer que o povo ficaria cativo no Egito até que se completasse diante dele a medida da iniquidade das nações. Tira Israel e manda Israel tomar posse da terra. Ou seja, agora era o juízo. Por isso que Josué está presente o quê? O reino de Deus. O reino de Deus tem amor, tem vida, tem graça, tem juízo. Amém? Você vai ver isso na Bíblia toda. Tem o que, queridos? Tem amor, tem vida, tem graça e tem juízo.